que é bem-estar emocional de verdade? Como viver de bem com a vida em meio aos desafios diários? No vídeo de hoje, eu vou trazer um conselho de Sêneca o Bruto que vai te ajudar a viver de bem com a vida, mesmo com todos os desafios e o caos do dia a dia, mesmo com todos os desafios que você encontra na sua vida diária. Um bem-estar que é um caminho harmonizador da sua natureza. Tá curioso? Vamos para o conselho! Vamos para o vídeo! Então agora nós vamos para o segundo conselho. Vamos falar aqui do segundo conselho filosófico do estoicismo para você estar de bem com a vida. Conselho número 2. Diz assim, ó: bem-estar é um caminho harmonizador e possível. Sêneca, que eu carinhosamente chamo de Bruto. O conselho, resumindo o conselho, né? Eu vou ler o trecho exatamente as palavras dele, mas um resumo que eu fiz aqui foi o seguinte: a vida feliz é aquela que caminha em harmonia com sua natureza mais elevada. Olha só o que o Bruto diz. Aqui é como ele começa justamente o livro, né? Vida feliz é aquela que caminha em harmonia com sua natureza mais elevada. Ele começa o texto dizendo assim: todos os homens, irmão Galho, desejam viver felizes, mas também têm dificuldade em perceber exatamente o que torna a vida feliz. Alcançar a felicidade não é uma tarefa fácil. Pois quanto mais avidamente um homem a busca, maior é o risco de afastar-se dela ao escolher o caminho errado. Portanto, devemos primeiro definir claramente nosso objetivo e considerar qual o caminho que nos levará a ele mais rapidamente. Ao seguir o caminho certo, faremos progressos a cada dia e nos aproximaremos da meta que nossos desejos naturais nos impulsionam a alcançar. Isso aqui é um trecho bem interessante, porque ele chega e diz, todos querem ser felizes, mas poucos de fato sabem o que é encontrar essa felicidade ou encontrar estar de bem com a vida. O ponto principal é saber o que é esse bem-estar ou estar de bem com a vida e escolher o caminho certo. Então, definir claramente o que é isso e escolher o caminho certo é fundamental. E isso casa com o nosso primeiro conselho lá. Quando eu entendo que isso é um encontro que eu desenterro de dentro de mim, eu começo a compreender o bem-estar e a felicidade de uma forma diferente. E escolher o caminho. Eu tenho que escolher um caminho a seguir. É um caminho. Não é um resultado. Entende? É um caminho. E o filósofo ele vai dizendo, seguir o caminho certo, faremos progressos a cada dia e nos aproximaremos da meta que nossos desejos naturais, essa natureza que vai aparecer no próximo conselho, nos impulsionam a alcançar. Então é um caminho. É um caminho que eu tenho que escolher. É uma escolha que eu tenho que fazer. E aí ele continua. O conselho, né? Uma vida feliz, sendo assim, é aquela que está em harmonia com a sua própria natureza. E só pode ser alcançada se a mente estiver sã e permanecer assim sem interrupções, sendo corajosa e vigorosa, para suportar todas as coisas com admirável coragem. Adequada ao seu
aos tempos em que vivemos, cuidadosa com seu corpo e com suas posses, mas sem um cuidado excessivo. Meu Deus do céu, que animal, que animal. Isso aqui tem quase 2.000 anos, meu Deus do céu, tem quase 2.000 anos. Beber uma aguinha aqui. Olha a sabedoria desse homem. Olha a sabedoria dessa filosofia. Porque talvez Sêneca tivesse uma filosofia maravilhosa, mas fosse um cidadão não tão maravilhoso assim, né? É possível, ele mesmo fala isso justamente nesse texto. Uma coisa é o que ele ensina, outra coisa é o que ele consegue viver. É maravilhoso ver o próprio filósofo ele reconhecendo essas contradições. Mas 2.000 anos, olha só, olha o que ele fala. Então isso o estar de bem com a vida é um caminho que eu preciso encontrar, identificar. Nós falamos no primeiro conselho, desenterrar, que está ao alcance das minhas mãos. E ele vai dizer, é um caminho que harmoniza com a sua própria natureza. Quem você é. Quem você é. Vou repetir. Vida feliz, bem-estar, qualidade de vida, estar de bem com a vida, é um caminho que você encontra dentro que te torna harmonizado com a sua natureza, com quem você é. E aqui a gente começa a entender o que ele chama de estender a mão para além do que o braço alcança. Toda vez que eu torno bem-estar e felicidade algo que não diz respeito à minha própria natureza, eu estou me traindo. Eu estou me traindo. E isso vai se conectar com o terceiro conselho. Fica aí. Você só está assistindo o corte desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que tem 4 partes. Você tem que assistir as 4 partes. Tem que assistir as 4 partes. Na terceira vai ficar claro o que é que ele quer dizer com isso. Então, harmoniza com a sua própria natureza. E só pode ser alcançada. Como é que eu alcanço essa harmonização com minha própria natureza? Como é que eu alcanço? Se a mente estiver sã e permanecer assim sem interrupções. Se a mente estiver sã e permanecer assim sem interrupções. Sabe quem concorda com isso? Dhammapada. Eu poderia trazer Sabe quem concorda com isso? Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, no Poder do Agora, ele fala sobre isso. Ele diz que nós vivemos uma epidemia em nossa sociedade, resumindo muito aqui, que é a hiperidentificação com a mente. E aí a mente, ela te enche de armadilhas. Você fica preso em armadilhas. Tá? Você fica preso em armadilhas. Então, para eu encontrar esse caminho que é interior e que me harmoniza com a minha natureza, eu preciso ter uma mente sã. Porque se a minha mente não é sã, o que é que vai acontecer? Ela vai começar a projetar felicidade, o que está fora do alcance das minhas mãos. É aqui que toda a merda acontece. Essa mente insalubre. Essa mente insalubre. O que o nosso querido Bruto está dizendo é o seguinte, para isso é preciso ter a mente sã. Por isso que também o Dhammapada, né, que é um texto de referência aí para o budismo, ele traz justamente esse elemento da gestão, da questão da mente, né? De disciplinar a mente, disciplinar os anseios. Então a mente sã e permanecer assim sem interrupções, ou seja, não é só você ter momentos de sanidade,
É você permanecer com a mente sã sem interrupções. Isso fala muito sobre o estado de presença, sobre o poder do agora. Isso fala muito sobre esse elemento, que é esse aprendizado que é essencial. Já falei, eu tenho um vídeo aqui no canal que são as top 3 sabedorias. A top 1 é viver o agora, é estar no momento presente. Essa é uma forma de ter e manter a mente sã sem interrupções. Sendo corajosa e vigorosa para suportar todas as coisas com admirável coragem. Então, o caos, como a pergunta, como é que eu posso encontrar paz interior com todo o caos do mundo, com todas as incertezas, com todas as coisas que acontecem? Eu preciso efetivamente ter e permanecer com a minha mente sã, adequada aos tempos que vivemos, cuidadosa com o seu corpo e suas posses. Olha o que ele está falando é autocuidado. É cuidar de si, cuidar do seu corpo, cuidar das suas posses, porque sim, é preciso que nós, para ter um bem-estar, que sejamos prósperos, que criemos riqueza, né? Que tenhamos riquezas, mas sem um cuidado excessivo. Na justa medida de Aristóteles, a virtude, a justa medida, sem excessos. Autocuidado, cuidado com suas posses, cuidado com o que você constrói de seu patrimônio, sem excessos. Sem dar a isso uma importância excessiva. Porque com sua mente sã e permanecendo sã de forma ininterrupta, você encontra um caminho que integra e te harmoniza com a sua própria natureza. O que eu estou falando aqui é justamente consciência, treinamento. Consciência de quem eu sou, do que é a vida, do que é o universo, do que é a verdade, do que é a natureza, do que é Deus, do que é o todo, e viver isso de forma concreta no dia a dia, nos desafios diários, né? E aí vem justamente as perguntas. Como viver bem com a vida, mesmo com tantos desafios? Como viver bem com a vida, mesmo com tantos desafios? Então, primeiro ponto, o segundo conselho de Sêneca, o Bruto, que eu trouxe aqui nessa live, é você ter clareza do que de fato é bem-estar para você. Tendo essa clareza, encontrar um caminho. Definir esse caminho. E seguir esse caminho numa progressão diária, dia após dia, para a realização desse objetivo. E o que é esse objetivo? É realizar a minha própria natureza, quem eu sou. Descobrir e realizar. Encontrar dentro, realizar fora. E mente sã. Olha, todas as armadilhas residem na nossa mente. Se nós conseguirmos perceber o nosso ser e a nossa natureza para além da nossa mente e nossos pensamentos, aí nós estamos prontos realmente para alçar altíssimos voos. Como manter o equilíbrio emocional em meio ao caos? Essa é maravilhosa. Vocês sabem aqui que eu sigo algumas linhas, né? E uma das linhas que eu sigo no desenvolvimento é a visão integrativa. Eu já trouxe até várias vezes aqui, em outras lives, os desenhos dessa visão integrativa. Tem um corpo físico, emocional, mental e espiritual. E a saúde significa a integração da totalidade desses 4 corpos. Integração da totalidade desses quatro corpos, né? E um elemento que afeta muito e nos incomoda, interfere radicalmente a nossa qualidade de vida, é justamente a gestão emocional. Das demandas que eu recebo, grande parte das demandas é sobre a questão da gestão das emoções. Sempre que eu faço alguma pergunta, o professor fala sobre gestão das emoções, fala sobre gestão das emoções, fala sobre gestão das emoções, gestão das emoções. Por quê? Porque
o desequilíbrio emocional rouba muito a nossa energia. Muito, 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 muito. Só que tem uma coisa que a gente não entende. Geralmente as pessoas não entendem. Emoção é um fluxo de energia. É um fluxo de energia. Que pode ser bem direcionado ou mal direcionado, dependendo da mente. Então, a melhor forma, a pergunta aqui é a seguinte: como manter o equilíbrio emocional diante do caos? E aí você fica tentando, por exemplo, ser um equilibrado emocionalmente, um zen, calando as emoções. Cara, isso é a pior coisa que tem. Pior coisa. Você tem um estado emocional, não, vou ser frio, porque o estoicismo diz que eu tenho que ser frio. Mano, isso vai explodir ali, ó. Isso se não explodir no corpo físico. Um câncer no fígado, um câncer no estômago. De novo, eu não estou inventando nada disso. Certo? Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que começou a sentir como se ela estivesse tendo ataques cardíacos. Procurou o médico, fez uma bateria de exame. Ele disse: então, vamos conversar sobre estresse? Certo? Isso se reflete no corpo físico. O médico faz todos os exames e não acha nada. Porque ele está olhando os marcadores bioquímicos. Enquanto que isso são aspectos emocionais. Só que onde é que está a chave? A armadilha da mente. Por exemplo, um estado emocional como a ansiedade, ele geralmente está associado a você estar caindo na armadilha da sua mente de projeção de um futuro. Certo? Ou o medo de fracasso. A coisa nem aconteceu e sua mente já está projetando aquele fracasso. A mente sã, a mente devidamente orientada, ela já resolve grande parte do que vem das emoções. Porque se você tem consciência de que você é mais do que sua mente, e você tem um estado emocional como raiva, você vai direcionar esse estado emocional com mais consciência. Você vai direcionar com mais consciência. Né? Você vai conseguir dar direção àquela energia de forma positiva. Ou então, simplesmente, você vai dissipar aquela energia e pronto, passou. Eu não vou ficar ressentindo aquela experiência. Então, a chave para a gestão emocional está na educação da mente e na compreensão de que quem eu sou não é o que eu penso. São coisas totalmente diferentes. Aliás, o que o outro é também não é o que ele pensa. Tá certo? Isso resolveria muita coisa. Muita coisa. Uma pessoa não é definida pelo que ela pensa, pelo que ela acredita, se ela pensa que a deusa criadora é Gaia, aí eu penso que é Jeová, então pronto. Não. Bom, mas eu já estou me metendo nos caminhos. O que é bem-estar emocional de verdade? Olha que pergunta maravilhosa. O que é bem-estar emocional de verdade? Bom, aqui a gente pode encontrar diversas respostas, mas como eu estou trazendo 4 conselhos da filosofia estoica, na filosofia de Sêneca, o bem-estar de verdade é o que te harmoniza com a sua natureza. Então, o bem-estar emocional é aquele bem-estar que aquele estado emocional que te reconduz a uma harmonização consigo. Ainda que nós estejamos falando de emoções ou estados emocionais que são considerados negativos. Eu não gosto disso. Eu entendo, eu até estudo. A psicologia positiva, por exemplo, usa muito isso. Emoções positivas, emoções negativas. Tem uma validade como educação comportamental, mas eu particularmente não gosto de rotular emoções como positivas e negativas. Você acabou de receber uma notícia e essa notícia é triste,
você tem que viver aquela tristeza, certo? Como é que eu sei que eu estou vivendo esse estado emocional de forma equilibrada, em vista do bem-estar? Se aquilo está me reconduzindo a uma harmonia com a minha própria natureza. Negar as emoções é, com certeza, a pior estratégia de gestão emocional que existe. E toda a minha educação emocional e sua educação emocional foi com base na negação das emoções. Esse não é o caminho. O caminho de bem-estar com a vida, o caminho de bem-estar mental, o caminho de bem-estar emocional, significa você se harmonizar com a sua própria natureza. Isso passa por ser verdadeiro consigo mesmo, não fingir, não maquiar, não usar filtros. Isso daí, com certeza, não é bem-estar. Não é aquela felicidade que está ao alcance de tuas mãos. Você está abruptamente buscando algo para além das suas mãos e está se machucando e machucando pessoas importantes na sua vida, com certeza. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live semanal que eu vou deixar recomendada aqui. E também aqui um vídeo especial para você. E se inscreva no canal. Grande abraço.